Saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui mais uma vez no programa Reflexão Bíblica para aprendermos um pouco mais da palavra do Senhor. Agradecemos ao nosso Deus a oportunidade de estarmos aqui juntamente com os telespectadores. Agradecemos também ao nosso pastor-presidente, pastor Ailton José Alves, pela oportunidade de estarmos aqui juntamente com os irmãos. Gostaria de lhe convidar neste momento para que nós possamos abrir a palavra do Senhor e que nós possamos assim então estar meditando no texto da palavra de Deus. Abra comigo, por favor, no texto da carta do apóstolo Tiago, no capítulo de número 5, nós vamos ler o versículo de número 16, a parte B, que diz assim, a palavra do Senhor. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Amém? Nós sabemos que é um texto extremamente conhecido da Igreja do Senhor e também daqueles que nos ouvem que ainda não fazem parte do Evangelho de Cristo, mas nós gostaríamos de basear a nossa reflexão neste momento, neste texto, visto que é um dos textos sagrados para quando nós falamos de oração, que é o tema de que nós gostaríamos de compartilhar juntamente com os irmãos aqui neste momento. A oração, meus amados irmãos, ela é, alguém já disse, o modo, a forma de entrar em contato com Deus, de entrar em contato com o nosso Senhor Jesus. É a fórmula que Deus nos deu para que nós pudéssemos estar conversando com o nosso Deus, para que nós pudéssemos estar em contato com Ele, estar de maneira presente juntamente com o nosso Senhor Jesus Cristo. A oração é o que nos fortalece, é o momento, é o local onde nós podemos de maneira clara estar com ou juntamente com Cristo, falando a Ele, conversando com Ele e ouvindo também da parte dele. Nós gostaríamos de neste momento compartilhar pelo menos 3 tipos de oração, 3 exemplos bíblicos de oração para a nossa meditação aqui neste momento. Então me acompanhe, se faça de um exemplar da Bíblia Sagrada para que você possa estar nos acompanhando, quer você já tenha a Bíblia ou não, para que nós possamos entender e perceber qual é a importância da oração para a nossa vida e para a nossa história. O primeiro exemplo de oração na Bíblia que nós percebemos e que nós poderíamos aqui tirar neste momento ele se encontra no primeiro livro de Samuel. Nós vamos ler no capítulo de número 1, o versículo de número 16. Me acompanhe nesta leitura. Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 1, o versículo de número 16. Versículo de número 12. Diz assim a palavra do Senhor. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, ele fez atenção à sua boca. Veja que este texto muito conhecido da palavra de Deus, ele fala da figura de Ana. Ana era uma mulher que não tinha filhos, era uma mulher que o texto sagrado nos revela que era muito afligida por uma rival e todos os dias, em todos os momentos em que estavam juntas, uma dizia a outra, a rival dizia a Ana, olha, eu tenho filhos e você não tem. E isso deixava Ana extremamente aflita, extremamente angustiada, de maneira que ela vai até o templo e quando ela chega no templo, e é uma das grandes lições que nós temos na Bíblia Sagrada, a Bíblia diz de que ela ajoelha e de que começa a orar. Quando ela começa a orar, a Bíblia dá um detalhe muito importante sobre a oração de Ana. Ela diz, e sucedeu que, perseverando ela em orar. A primeira característica da oração, a primeira característica que nós poderíamos aqui neste momento sublinhar é de que a oração ela deve ser persistente. E note que a oração ela precisa ser persistente no sentido de perseverar e não insistente necessariamente. Existe uma diferença muito grande entre persistir e entre insistir. Persistir significa estar fazendo algo, estar com foco em algo com uma maneira inovadora.
de maneira inovadora. Insistir é focar em alguma coisa sempre da mesma maneira. O que nós tiramos a partir disso é de que a oração persistente é uma oração que abre novos caminhos, que inova a vida, que muda a trajetória. Uma oração insistente é uma oração que continua no mesmo lugar e que não sai do mesmo lugar. E eu gostaria de dizer para você, amado ouvinte da palavra do Senhor, de que neste momento, você que me escuta, você que me ouve, você pode estar passando por um momento complicado da sua trajetória e quem sabe você está orando e não está saindo do lugar. Você continua na mesma posição em que se encontrava no momento em que começou a orar. Talvez a sua oração esteja sendo insistente. A sua oração neste momento, ela precisa ser persistente. Ela precisa perseverar. Ela precisa encontrar novos caminhos. Quando você ora dentro da vontade de Deus, quando você busca a Deus em oração, Deus se revela através da sua oração e esta oração abre os caminhos, ela mostra o que você tem que fazer, ela mostra aquilo aonde você tem que estar, o local onde você tem que estar, aquilo que você deve alcançar. A oração persistente, ela é uma oração que mostra a novidade de Deus para a minha e para a tua trajetória. Eu gostaria de lhe dizer neste momento, com a autoridade do Espírito Santo, de que Deus, através da sua oração, Ele pode mostrar uma nova história para a tua vida, uma nova história para a tua trajetória. Ana, quando estava orando, Ana, quando estava ali naquele momento, estava em um momento de muita angústia, em um momento de muita dificuldade, em um momento onde ela não conseguia nem sequer pronunciar palavras. A Bíblia diz de que a oração perseverante de Ana, ela foi em meio à dificuldade, em meio à angústia, em meio à aflição, porém, Ana continuou perseverando em oração. A nossa oração, ela deve ser primeiramente perseverante. Ela deve passar por cima dos obstáculos. Ela deve mostrar para a gente os caminhos que nós devemos seguir. Ela deve colocar a gente em contato com Deus para que, quando nós estivermos em contato com Deus, Deus se revele em nossa vida e se revelando em nossa trajetória, se revelando em nossa vida, nós vamos ver algo novo da parte de Deus. Nós vamos ver a graça de Deus manifesta sobre a nossa trajetória. E isso não é por causa do meu mérito ou do seu mérito, mas é por causa do mérito de Deus através da revelação, através da oração. Então, a primeira característica da oração é que ela deve ser perseverante, ela deve ser persistente e não insistente. Mas eu gostaria de, amado telespectador, compartilhar convosco mais um texto da palavra do Senhor falando sobre o momento de oração. Eu gostaria de abrir, por favor, no segundo livro das Crônicas, o capítulo de número 20, o versículo de número 12, para nossa leitura aqui esta tarde. Segundo Crônicas, capítulo de número 20, versículo de número 12, para nós meditarmos aqui neste momento. Assim diz a palavra do Senhor: Ah, Deus nosso, porventura não o julgarás, porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em ti. Eu acho muito interessante esse texto da palavra do Senhor, porque Josafá estava também em uma situação de muita aflição. Os amonitas, os moabitas estavam vindo para atacar o povo de Israel em grande número. O texto diz que vinha uma multidão da além do mar e eles não sabiam mais o que fazer, quando na realidade a oração de Josafá, ela se torna o livramento de Josafá. A oração de Josafá se torna aquilo que ele precisava da parte de Deus. Uma oração, ela tem que ser persistente, ela tem que ser perseverante, mas uma oração, ela também precisa revelar o nosso foco, o nosso olhar.
Para quem nós estamos olhando? Para aonde está a nossa atenção? Para onde está voltada a nossa atenção? Josafá disse: porém, os nossos olhos estão postos